Então, imagina um mundo real, um mundo verdadeiro. Imagina, um mundo verdadeiro, mas desconhecido aos apegados. Imagina que nesse mundo tudo é eternamente feliz, seguro, tranquilo, de puro amor e pura prosperidade natural para todos. Né? Então, uma verdadeira harmonia divina para todos. E imagina que nesse mundo só os de pureza mental sincera e imperturbável ganham o bilhete para entrar. Né? E só esses que ganham esse bilhete chamado alma manifesta que têm o direito de entrar nesse mundo. Agora, imagine um egoísta, ganancioso, orgulhoso, possessivo, medroso, nervoso, sem amor verdadeiro e sem nenhuma virtude como paciência, tolerância, etc. É, Agora, imagina, fazendo de tudo para entrar nesse mundo absolutamente divino. Esse mundo absolutamente divino só tem acesso àqueles que têm pureza. Né? E que manifestaram a alma, têm direito a entrar nesse mundo. Agora, os endiabradinhos, egoísta, materialista, apegado, nervosinho, fazendo de tudo para entrar nesse mundo, onde somente a alma, a pura consciência e existência feita à imagem e semelhança de Deus, pode entrar. Então, qual a sua primeira imaginação que surge na sua mente nessas situações? Creio que se assemelharia a um ladrão, um assassino, um estuprador, um traficante querendo entrar na sua casa. E aos milhares e aos milhões. Por quê? É uma analogia muito fácil. São milhões, são bilhões de apegados querendo e forçando a barra para ter uma vida divina. Só que ninguém vai entrar. Então, imagina, um monte de ladrão, estuprador querendo entrar na sua casa, forçando a entrada na sua casa. Pois bem, é exatamente esse o comparativo do apegado que quer buscar e conquistar a sua vida feliz, entre aspas, tranquila e próspera, entre aspas, que é exclusivo do mundo da alma e de Deus. Então, como é que o apegado egoísta, sem virtude, sem amor, anti-Deus, ele fica forçando a vida inteira através dos seus quereres egoístas, querendo obter e entrar no mundo da plena felicidade. Nunca vão conseguir. Nunca vão conseguir, porque não atende às qualidades essenciais necessárias para se entrar nesse mundo de Deus, absolutamente, plenamente, eternamente divino. E esse egoísta força com toda a sua ignorância para entrar no mundo divino. Só que isso nunca, jamais vai acontecer. Então, se você continua com seus quereres e não quereres, é bom parar com isso, porque isso jamais te fará conquistar aquilo que você sempre sonha. É? Paz, tranquilidade, segurança, prosperidade merecida. Isso jamais vai acontecer. Isso você está enganando a si próprio, está perturbando a sua mente, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, com esses quereres e não quereres, dualistas e mesquinhos, e jamais vai conseguir dar um passo à verdadeira paz e tranquilidade. Né? Só que esse ego venenoso e sujo jamais vai conquistar o reino de Deus. Mesmo porque só os perfeitamente idênticos ao Criador pode entrar em seu mundo divino. E quem é perfeitamente idêntico a Deus? É o você alma. É o você alma feito à imagem e semelhança dele. Somente a sua alma, aquilo que você é, essa alma, idêntico a ele,
vai poder entrar no mundo dele. Agora, o ego que é anti-Deus jamais vai entrar no mundo de Deus, jamais vai ter esses benefícios da plena e eterna felicidade e prosperidade merecida. Então, será que dá para perceber a obrigatoriedade? Será que dá para perceber a indispensável e imperativa necessidade de eliminar o maldoso e inexistente ego? E depois, basta contemplar, basta neutralizar para a alma se manifestar. E aí o caminho já está aberto, a porta já está aberta para você ir rumo à sua origem, que é a vida absolutamente divina e eterna. Então, lembre-se, somente a alma, que é um pedaço de Deus, sabe o caminho de retorno para o seu reino divino. Tá certo? Agora, o ego nem existe, nunca vai te levar a lugar nenhum. É óbvio, né? Ao passo que o ego só ficará tentando, em vão, conquistar a vida divina e o mundo divino, já que, além de venenoso, impuro, mesquinho, o ego nada, absolutamente nada pode conquistar. Nada pode conquistar que tem valor eterno, espiritual, puro, sábio, divino e imutável. Mesmo porque ele é maldoso e não existe. Não é por menos que os apegados nada levam daqui. Os apegados nada levam daqui, muito menos consegue levar a própria alma para o reino de Deus. Ele vai ficar perambulando aí na quarta dimensão até uma próxima reencarnação, mas jamais vai conquistar o reino de Deus enquanto tiver resquícios do ego, das dualidades. Por quê? Porque o nível baixo da sua espiritualidade, escravizadas pelo ego, não permite que ele entre nesse reino de Deus. Portanto, livre-se do ego verdadeiramente bandido. Praticando o quê? Silêncio mental e contemplação. Pois você não é esse bandido. Ninguém aqui é bandido, tá certo? Quem é bandido é o ego. O ego é bandido, mas ninguém é bandido, porque todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso tudo segue o seguinte princípio: os apegados egoístas querem Deus para si. Apegado egoísta fica rezando, diz que tem fé, isso e aquilo, porque querem Deus para si. Querem que Deus obedeça a seus pedidos dualistas e egoístas. Por isso que querem Deus para si. O ego quer escravizar até Deus. Onde já se viu isso? O ego quer escravizar Deus. Ao passo que o desapegado permite-se entregar, se submeter às suas vontades divinas e se tornar uno ao Criador. Completamente diferente. Um quer impor as suas vontades. O desapegado permite se entregar e se submeter às vontades divinas de Deus. Completamente oposto. Por quê? Porque não mais possui o ego mental que o separa da alma e do Criador. Enquanto se é o ego, sempre vai existir essa separação. Por isso que o apegado nunca tem uma única experiência divina com a própria alma e com Deus. Mas se você elimina o ego, então sim, você vai se tornar num campo fértil para a manifestação da alma e de Deus. Então, os desapegados se tornam parte do mundo divino de Deus, tá certo? Assumindo as qualidades de Deus e uma vida divina em todos os sentidos, no sentido material, mental e espiritual. Tudo se torna absolutamente seguro e divino. Além do que, os apegados querem conquistar poder, fama, riqueza
sucesso nesse mundo criado e material, temporal e mutante. Ao passo que o desapegado elimina da mente todos esses quereres e desejos dualistas, e por ter eliminado o ego da sua mente, espontaneamente, naturalmente, automaticamente, passa a receber o poder da alma através da manifestação divina. Então, quando você recebe todos os poderes da alma, idêntico ao Criador, você entra num outro nível de espiritualidade, no mundo divino de Deus, numa superconsciência onde tudo é absoluto, eterno e imutável. Por isso que não existe nenhum tipo de ilusão e nenhum tipo de perrengue na vida dos desapegados. Lembre-se, somente os fatos e circunstâncias e as aversões mentais, tudo que você acha ruim, entre aspas, é que são as verdadeiras bases para se praticar a neutralidade mental. E assim eliminar o ego e as dualidades escravizantes. Então, sempre esteja preparado para poder amortecer com a neutralidade mental qualquer fato, fenômeno que seja, entre aspas, ruim. Não é nada ruim. Não existe nada de ruim na vida. Não existe. Por quê? Ruim, bom, ruim, faz parte do quê? Da dualidade, tá certo? Então, aquilo que é ruim é a verdadeira base para você praticar neutralidade. Ao invés de praticar, puxa, que coisa ruim, que coisa chata, aí que desgraça, aí que não sei o quê, ao invés de ficar encarando os fatos e as circunstâncias com dualidade, encare esses mesmos fatos e circunstâncias com a neutralidade mental. E quando você está preparado e consegue absorver os fatos, entre aspas, ruins com neutralidade, você vai eliminando o ego e vai eliminando as dualidades. Por isso, nunca se recuse a enfrentar qualquer coisa na vida. Tem gente que tem medo de receber uma notícia ruim. Tem gente que tem medo de que algo ruim aconteça na sua vida. Tem gente que tem medo de que algo ruim aconteça na sua família, no seu trabalho. Não tenha medo de absolutamente nada, nada. Nunca se recuse a enfrentar qualquer coisa na vida, mas saiba como enfrentar. E como se enfrenta? A única forma de você enfrentar qualquer perrengue na sua vida, em qualquer área da sua vida, é encarar tudo com o silêncio e a neutralidade mental. Não existe erro. Não existe erro. Ah, mas eu estou perdendo tudo. Não existe erro se você encarar tudo com neutralidade. Tá certo? Não existe erro. Por quê? Porque com essa neutralidade você elimina todas as causas negativas e você vai se divinizar através dos fatos, fenômenos, ocorrências que são resultados dos seus erros passados. Então você mata, como dizem por aí, dois coelhos numa só cajadada, com o silêncio mental, a neutralidade mental. Você elimina todas as causas negativas e você não é afetado pelos resultados negativos. Você se livra das dualidades e do ego. Então, pratique sempre esse silêncio mental. Não tenha medo de absolutamente nada. Nunca se recuse a enfrentar qualquer coisa na vida. Quem
Quem tem medo ou se recusa a enfrentar qualquer coisa na vida é que está agindo com o quê? Com a dualidade. Quero, não quero. Pode, não pode. Gosto, não gosto. Por isso que nunca consegue se fortalecer. Nunca consegue se fortalecer. Aquele que tem medo, aquele que recusa a enfrentar qualquer coisa. Meu, esteja sempre preparado. Alguém lá te liga desesperado, e já te começa a falar, ixi, aconteceu um negócio. Aí já fica abalado, nem ouviu o que aconteceu, já fica lá todo nervosinho, com medo, estressado, né? Não faça isso. Pode mandar qualquer notícia, pode acontecer o que for. Esteja sempre preparado para receber com neutralidade e tranquilidade. Isso te fará. Você vai praticando uma, duas vezes isso, você vai descobrir a força descomunal que você tem. Nada dali para frente, se você pratica 2, 3, 4 vezes, nada mais vai te abalar na vida. E aí você parou de criar novas causas negativas, e quando você para de criar novas causas negativas, a vida começa a ficar absolutamente tranquila em todos os sentidos. E depois, se você não encarar de forma correta tudo que acontece na sua vida, e você perder essa oportunidade de praticar corretamente, tudo que você perdeu essa oportunidade, todos eles vão te atingir novamente e com mais força, tá certo? Então, não se é, não se curve e não fuja de nada que possa te afetar com dualidade a sua mente. E mais, não existe grandeza nenhuma na vida dos apegados. Ah, mas o cara é rico, famoso e poderoso. Não existe nenhuma grandeza no ser humano que é apegado. O cara pode ser o que for, ter, entre aspas, poder político, econômico, qualquer coisa, mas se ele for apegado, não existe grandeza nenhuma. O ego nem existe, como vai existir grandeza humana? Então, a grandeza do ser humano não está nas suas conquistas, entre aspas, materiais inferiores, em sua fama, seu poder, etc. A verdadeira e única grandeza do ser humano, a única grandeza do ser humano está em calar e eliminar o ego da mente, silenciar. Aqui que está a única grandeza do ser humano. Não existe outra grandeza, tá certo? Por que silenciar é a única grandeza do ser humano? Por isso, esta grandeza é verdadeira, real e eterna. Por que silenciar a mente é a maior grandeza? Porque você consegue eliminar o ego para você assumir a sua divina vida, a sua divina consciência, a sua existência eterna feita à imagem e semelhança de Deus. Isso sim é grandeza. Tá certo? Você vai se tornar no ser divino, feito à imagem e semelhança de Deus, por ter calado o ego. Então, isso sim é a única grandeza que o ser humano pode alcançar. Por isso, não existe grandeza maior, pois nada existe além da alma e de Deus. Você conquistou absolutamente tudo que é divino, que é a sua alma e Deus. Então, além disso, como não existe nada, então não existe grandeza
maior do que essa. A grandeza dos apegados, entre aspas, grandeza entre aspas, é a grandeza do ego inflado, que acredita no falso ouro como sendo valioso. Tudo que o ego que é inflado, acredita, não, eu sou grande, eu conquistei isso, aquilo. Só que é o ouro dos tolos, não tem valor nenhum. Conquistas materiais não têm valor nenhum se você não conquistar a sua própria mente. Ademais, a verdadeira grandeza está na conquista da mesma liberdade espiritual de Deus. Ao passo que a grandeza dos apegados, entre aspas, mais e mais a pessoa se torna escrava e recebe punições com sofrimentos e ilusões. Quanto mais a grandeza é do ego inflado, mais se escraviza e mais sofre punições de sofrimentos e ilusões, estresses, etc. Porque tudo isso que tem por base as dualidades do ego está aprisionando a pessoa cada vez mais numa cela hermeticamente fechada e não tem nenhum contato com o mundo divino da alma e de Deus. Então a pessoa cada vez mais está se isolando e se aprisionando. Por isso, os apegados, confinados nessa cela, não têm experiências espirituais reais e verdadeiras, reveladoras da sua natureza divina. Então, não existe desgraça maior do que ser apegado, e sofredor, porque vai viver uma vida absolutamente ilusória e fantasiosa, e sofrida, insatisfeita para o resto da vida. Isso não vale a pena. Então, o melhor parece o caminho mais difícil, o caminho do silêncio mental. No início parece bem mais difícil do que correr atrás dos seus quereres egoístas, mas é muito pelo contrário. Apenas silencie, apenas contemple com sinceridade e você vai ver fluir absolutamente tudo na sua vida. As suas virtudes vão se tornar cada vez mais fortes e estáveis. O seu amor vai se tornar mais estável e forte. A sua sabedoria começa a fluir sem que você faça absolutamente nada, nada. E tudo começa a ser acrescido em todos os níveis, a nível mental, material e espiritual. Tudo começa a ser acrescido na sua vida. Por isso, pratique. Só silêncio mental e contemplação. Não custa nada e é muito fácil. Mais fácil do que ficar correndo atrás dos quereres que jamais vão se realizar. É isso aí, pessoal. Arigatô. Até uma próxima.